Olá pessoal, nós vamos iniciar uma sequência de vídeos cujo objetivo é fazer essa composição que vocês estão vendo. No processo de criarmos essa imagem, nós vamos aprender ferramentas básicas de programas de manipulação de imagem, que são a seleção, o uso de máscaras e camadas. Cada um desses temas está dividido em um vídeo e neste primeiro nós vamos focar na seleção. Antes de começar e abrir os nossos arquivos, lembrem que nós estamos trabalhando com essa interface modificada em relação à interface original de quando nós instalamos o GIMP. E essas configurações estão no vídeo sobre a interface. Para abrir o arquivo, nós vamos em Arquivo, Abrir. Temos esses três arquivos, podemos abrir os três simultaneamente. Basta segurar o Shift e ir clicando nos três. Quando os três estão selecionados, vamos aqui em Abrir. Nesse caso, ele está perguntando se eu quero de fato rotacionar a imagem. Vou dizer que para rotacionar. Temos a mensagem perguntando se quer converter a imagem para o perfil de cor embutido aqui do GIMP. É isso mesmo. Vamos fazer isso para os três. Pronto, temos os três arquivos abertos. Vamos começar com um dos principais recursos utilizados em programas de manipulação de imagem, que é a seleção. E aqui no GIMP nós temos várias formas de selecionar aqueles elementos que são interessantes para nós. Nós temos aqui a seleção retangular ou elíptica, a seleção livre, selecionar com tesouro ou selecionar de frente, e temos a seleção contígua ou seleção por cor. Essas são as principais formas disponíveis na caixa de ferramenta principal. Qual é a melhor forma? Não tem uma melhor forma, depende do que você quer selecionar. E lembrando que numa imagem bitmap, eu não tenho como selecionar um elemento da foto, porque a foto é composta por pontos. Eu não posso clicar nessa embalagem e vou selecionar a embalagem se eu não fizer um trabalho em cima dessa imagem. A imagem bitmap, por si só, na sua natureza, ela não tem esse recurso. Tanto que se eu for aproximar aqui, eu vou enxergar cada pontinho que forma essa imagem. E no momento que nós utilizamos uma dessas ferramentas de seleção, nós vamos dizer quais são os pixels que nós vamos querer trabalhar. Quais são esses pontinhos que nós vamos querer trabalhar nesse momento. Para que vocês entendam melhor, eu vou utilizar a ferramenta retangular, a primeira forma de seleção. E vou fazer uma seleção clicando em um ponto, movendo o mouse, soltando. Quando eu fiz isso, eu isolei todos os pixels que estão dentro desse retângulo, nesse espaço delimitado por essas formiguinhas marchando, por essas formiguinhas em fila. Eu posso, ainda com a ferramenta retângulo, mudar os limites dessa seleção, clicando nesses pontos de controle que aparecem nos cantos. Se eu clicar aqui, eu vou alterar o tamanho da seleção. Mesma coisa aqui nesse canto. E posso alterar também o comprimento, a altura. Certo, selecionei esses pixels que estão dentro desse retângulo. Mas o que isso significa? Significa que eu isolei esses pixels. Se eu utilizar a ferramenta pincel e começar a desenhar, olha o que vai acontecer. Ele vai se limitar ao espaço determinado pela seleção. Nós podemos utilizar também a seleção elíptica. Basta clicar, arrastar e soltar. Se no momento que você está fazendo a seleção elíptica, você clicar e segurar o Ctrl, ele vai partir não do canto da elipse, mas do centro. Eu soltei, agora ele parte do canto. Eu seguro, ele parte do centro. Se eu segurar o Ctrl mais o Shift, ele vai fazer uma seleção circular, uma circunferência. Você pode também fazer uma seleção circular clicando em qualquer lugar, segurando o Shift, e ele vai partir do canto, ele não vai partir do centro, como anteriormente. Aqui em opções de ferramentas, nós temos alguns modos que são muito importantes no momento em que nós vamos fazer uma seleção. O primeiro é substituir a seleção atual, ou seja, no momento em que eu faço uma nova seleção, ela substitui a anterior. Mas eu posso também fazer uma adicionando uma seleção, que é esse segundo modo. Observem que eu tenho anterior, adicionou essa nova seleção. Eu posso também subtrair uma seleção. E eu posso também fazer uma interseção.
nós temos alguns atalhos de teclado para essas funções. Por exemplo, eu vou voltar aqui para o modo substituir a seleção atual. Ao segurar o Ctrl do teclado, eu vou estar fazendo uma subtração. Eu vou estar no modo subtração de seleção. Se eu segurar o Shift, eu vou estar no modo adição. Eu tenho como mover essa área selecionada. Se eu quero mover somente a seleção, o contorno da seleção, mas não o interior do que está selecionado, eu seguro o Alt. Aí ele vai mover somente o contorno. Se eu quero mover os pixels que estão selecionados, eu vou segurar o Shift e o Alt juntos. Mais uma observação. Eu fiz essa seleção com a ferramenta Seleção Elíptica, adicionando, subtraindo, chegou nesse resultado. Se eu clicar aqui dentro com o objetivo que aquelas alças de controle apareçam, olha o que vai acontecer. Ela se transformou numa forma elíptica comum. Eu vou fazer o mesmo com a ferramenta Seleção Retangular. Fiz aqui uma seleção, vou fazer uma adição e agora vou subtrair. No momento que eu clicar dentro, olha o que vai acontecer. A mesma coisa que ocorreu com a seleção elíptica. As alças de controle vão aparecer, mas eu perco aquela forma original. Essas alças de controle, esses pontos de controle só vão aparecer nesses dois tipos de seleção, na seleção retangular e na seleção elíptica. Nas outras que nós vamos ver, não tem esse recurso. Beleza? Um recurso disponível na seleção retangular e na elíptica, que pode ajudar vocês a visualizar melhor o que está selecionado, é essa opção aqui, Destaque. Porém, só vai aparecer na próxima seleção que eu fizer. Nessa daqui, atual, não. O que está selecionado fica na sua cor original e o que está fora da seleção vai ficar mais escuro. Vocês podem mudar a opacidade, deixando mais claro ou mais escuro essa parte não selecionada, ok? Uma vez que eu der o Enter, vai desaparecer esse destaque. Observando as imagens que eu tenho e o que eu quero selecionar delas, eu quero selecionar essa embalagem e eu quero selecionar nesta imagem esta folha. Obviamente, eu não vou conseguir fazer isso com as ferramentas Seleção Retangular e Seleção Elíptica, já que eu não tenho formas elípticas nem retangulares. Vamos continuar vendo as outras ferramentas de seleção. Uma outra ferramenta possível é a Seleção Livre. Você vai clicar aqui, pode apertar o F do teclado como atalho também. E você pode clicar, segurar e ir arrastando no entorno, definindo a forma daquele elemento que você quer selecionar. E ao final fechar. Ou você pode clicar, definir um ponto, depois clicar, definindo o outro e fazendo uma linha reta entre esses pontos. E definir aquela forma que você quer selecionar. Finalizou, basta dar o Enter. Novamente, tem todos aqueles modos que nós já vimos de adicionar, subtrair ou também a interseção. Novamente, eu creio que para este objeto, esse modo não é o mais indicado, porque ele exige uma pressão muito grande se você for clicar, segurar e desenhar o contorno do objeto. E ao mesmo tempo, esse objeto ele não tem formas retas para eu ir clicando em vários pontos e traçando linhas retas. Portanto, essa não é a forma mais adequada para este objeto que é composto por linhas curvas. Vamos ver a próxima ferramenta, que é Selecionar com tesoura. Nela você vai definir um ponto aqui no limite do elemento que você quer selecionar. Depois você vai definir o outro ponto semelhante à ferramenta anterior, só que olha o que acontece. Ele procura o contorno da imagem, os limites, quando há uma mudança nas propriedades dos pixels que estão próximos dessa linha que você traçou. E assim você consegue ir selecionando os elementos da imagem. Se porventura eu fizer um ponto muito distante, não tem problema. Eu posso trazer para mais próximo dos limites do elemento que eu quero selecionar. E assim ele vai selecionando. Qual o problema? Aqui, percebam, eu não tenho uma mudança de cores muito contrastante.
deixando mais difícil para o programa, para o algoritmo do programa, identificar quais são esses limites. Chega um determinado ponto que até os tons se misturam. Ainda assim, das ferramentas que nós vimos até agora, é uma das mais interessantes para selecionarmos elementos curvos com mais precisão. Terminou, basta dar o Enter e vocês vão observar que tem determinados trechos que precisam ser refinados. Vamos continuar vendo as outras ferramentas de seleção e depois escolher qual vai ser a mais adequada para este exemplo aqui. A próxima ferramenta é a seleção de frente. O cursor é igual à de seleção livre, porque o primeiro passo, de fato, é bem semelhante à seleção livre, em que você vai definindo aqui o contorno do objeto, pode ser dessa forma mesmo, bem imprecisa. Também pode ser por meio de pontos, formando linhas retas. Finalizou, Enter. Vai aparecer esse destaque azul e o que você quer selecionar vai ficar assim, dessa cor. Agora observem que o cursor mudou para esse pincel, porque nós vamos definir qual é o elemento que está à frente daquilo que eu quero selecionar. No caso, que está em primeiro plano, e é o que eu quero selecionar, é este próprio objeto aqui. Novamente, é assim, é uma seleção bem livre mesmo, não é com precisão. Ok, fez esse processo, terminou. Aí vem aqui em selecionar e espera um tempinho aí para o programa processar. Pronto, ele fez a seleção, não com a precisão que nós estamos querendo, né? No caso desse objeto. Agora chegou o momento de nós entendermos o seguinte. Quando nós vemos essas linhas tracejadas aqui, essas formiguinhas alinhadas andando, marchando, elas dão a entender que o que está dentro está totalmente selecionado e o que está fora não está selecionado. Por mais que esse conceito simplifique e nos ajude a compreender o que é a seleção, ele não é totalmente correto. Na verdade, a seleção ela é implementada como um canal. As imagens bitmap elas são formadas por canais vermelho, verde e azul, que nem está indicado aqui nessa janela. E a seleção é mais um canal que forma a imagem. Isso quer dizer que a cada pixel está associado um conjunto de informações, como quantidade de vermelho, quantidade de verde, quantidade de azul, e também está associado um valor de seleção, que vai de 0, que é o não selecionado, até 255, que é o totalmente selecionado. A vantagem dessa abordagem é que ela permite definir uma graduação de pixels selecionados, que estão parcialmente selecionados. Isso fica melhor visível quando nós acessamos a ferramenta Máscara Rápida, que vocês podem acessar aqui nesse cantinho. O que não está selecionado fica nesse tom avermelhado e o que está totalmente selecionado fica na cor original da imagem. E o que estiver parcialmente selecionado fica entre esse tom avermelhado e a cor original da imagem. Essa linha tracejada que marca o contorno da seleção, na verdade, ela divide as áreas que são selecionadas com mais da metade do valor, ou seja, dentro daquela graduação que vai de 0 a 255, é que está no valor acima de 128. Nós vimos que a seleção de frente ela não é ideal para esse tipo de objeto, em que nós temos formas curvas, formas geométricas, arcos em concordância. Essa ferramenta é interessante quando nós temos formas orgânicas, formas com cabelo, pelugem. Vamos aplicar essa técnica nessa imagem para vocês conseguirem visualizar melhor. Ainda precisaria de ajustes na seleção, mas ainda assim facilita o trabalho para este tipo de elemento em uma imagem a ser selecionada. Vamos partir para outra forma de seleção, que é a seleção contígua. Nessa ferramenta, eu vou clicar em um ponto da imagem
e ele vai usar esse pixel em que eu cliquei em cima como uma amostra para selecionar outros pixels semelhantes a ele. Eu vou clicar aqui, por exemplo, e ele selecionou um conjunto de pixels adjacentes que são semelhantes a esse que eu acabei de clicar. Por isso que o nome contíguo. Ele seleciona os pixels adjacentes. E como o programa determina essa amostra? A partir de uma tolerância, de um limiar que nós vamos definir aqui nessa barra. Por padrão fica em 15, eu vou aumentar para 30, praticamente 30 e pouco, e vou clicar novamente. Percebam que extrapolou o limite anterior. Praticamente tudo que está nesse tom meio de rosa claro foi selecionado, mas não é isso que eu quero. Vamos entender melhor como essa ferramenta funciona. Eu tenho essa imagem e vou clicar em um ponto dela. O limiar agora está em 15 novamente, que é o padrão. Observem que a partir desse ponto que eu cliquei, ele foi selecionando uma amostragem de pixels. Se eu diminuir esse limiar, ele vai selecionar menos pixels ainda. E ele só seleciona aqueles que são adjacentes de forma contínua a eles. Se eu mudar o modo, por exemplo, pedir para adicionar, ele vai adicionando novos elementos a essa seleção, a partir do que eu acabei de selecionar. Vou voltar aqui para o modo substituir a seleção atual e vou clicar aqui na área azul. Logo, ele vai selecionar todos os elementos azuis. Para ficar mais claro o que foi selecionado, nós podemos utilizar a ferramenta aqui Máscara Rápida. Percebam que a seleção ficou bem no limite, porque aqui é uma cor chapada, é o azul, fica bem chapado. Agora, se eu clicar nessa área que é um degradê, nós temos uma mudança de tons. Olha o que acontece quando eu clicar aqui na Máscara Rápida. Percebam que a seleção ela não fica tão... Percebam que o limite da seleção ele não é tão marcado. Tem aí uma transição. E quanto mais eu aumentar esse limiar, mais cores serão selecionadas. Até o momento em que eu posso acabar selecionando praticamente toda a imagem, que foi o que aconteceu aqui. A ferramenta seguinte, a selecionar por cor, funciona de uma maneira muito parecida. Só que agora, no momento em que eu clicar, a ferramenta seleção por cor, ela vai selecionar todas as cores que são semelhantes a essa amostragem do lugar onde eu cliquei, independente se essas áreas são contíguas, se elas são contínuas, se elas estão coladas uma na outra. Como foi o exemplo aqui. Cliquei aqui, selecionou tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. O mesmo vai acontecer em qualquer lugar que eu clique. Portanto, voltando à nossa imagem, nem a seleção contígua, nem a seleção por cor são ideais, porque aqui nós temos tons de cores que se misturam. Não tem uma diferença muito grande entre essas cores. Por outro lado, nós temos essa condição nessa imagem. Nós temos um fundo bem branco, uniforme, e a imagem da folha no primeiro plano. Porém, a estratégia vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou clicar no elemento que eu quero selecionar, mas sim nesse fundo, que é onde eu tenho essa cor uniforme. Eu posso usar a ferramenta Seleção Contígua. Ele vai selecionar os elementos que são contíguos. Esse pedacinho, portanto, não vai ser selecionado. Eu teria que vir aqui em Adicionar e clicar na parte que eu quero adicionar a seleção. Ou, para ser mais ágil, eu poderia vir aqui em Selecionar por cor. Vou colocar no limiar padrão. Basta clicar nesse ícone aqui e clicar na área branca. Ele já vai selecionar esse pedacinho. Claramente, eu preciso aumentar o limiar para ele pegar mais elementos aqui da folha. Eu vou aumentar esse limiar. Em vez de 15, eu vou colocar 30, próximo de 30. E vou clicar novamente na área branca. Melhorou, mas eu acho que ainda dá para aumentar um pouco mais. Vou aumentar mais. Um pouquinho mais. Vamos ver aqui. Beleza. Para ter certeza do resultado dessa seleção, eu vou utilizar a Máscara Rápida. Melhorou, mas nós temos que fazer alguns passos e podemos ainda fazer alguns ajustes. Primeiro, vamos lembrar que o que foi selecionado foi a área branca, mas o que eu quero é que a folha seja selecionada. Portanto, eu vou aqui em Selecionar e depois Inverter, ou utilizar Ctrl I, que é o atalho do teclado. Utilizar a Máscara Rápida e agora sim nós temos a folha selecionada. Para melhorar esse resultado, uma prática interessante de fazer
vir aqui em selecionar e pedir para encolher a seleção. Eu vou escolher a opção encolher e vou definir o número de pixels. Eu vou colocar 3 pixels, posso escolher a unidade, vou deixar pixels e vou dar um OK. Novamente a máscara rápida. Agora eu creio que está melhor. Ele corta bem pouquinho aqui dos limites, mas o resultado vai ficar mais interessante. Esse trechinho aqui ele pode ser melhorado. Nós podemos utilizar uma das ferramentas que nós vimos anteriormente, como por exemplo a seleção livre. Vou pedir aqui para subtrair. Vou tirar da máscara rápida e vou desenhando aqui esse contorno. E assim vai melhorar a seleção, a área selecionada. Portanto, essas ferramentas são bem interessantes para esse caso em que nós temos uma cor uniforme a ser selecionada. Ou o elemento que nós queremos selecionar está no fundo com uma cor uniforme. Além das ferramentas de seleção que já ficam de cara aqui disponíveis, nós temos outras que estão embutidas dentro de outras ferramentas que têm outras funções além de selecionar. Um exemplo delas é o pincel. Nós podemos selecionar utilizando o pincel. Porém, se eu vier e clicar agora da forma como está, eu só vou de fato pintar a imagem, usar a ferramenta pincel como tradicionalmente se espera que ela funcione. Para ela funcionar como uma ferramenta de seleção, eu preciso acionar a máscara rápida. Depois de acionar a máscara rápida, eu vou definir a cor da frente como branco. Para isso, basta clicar aqui para trocar as cores de frente e fundo. Então, eu posso começar a pintar e, na verdade, o que eu vou estar fazendo é selecionando aquela área e não pintando ela de branco. À medida que eu vou passando em cima da imagem, eu vou selecionar esses pixels. Ah, mas eu não quero selecionar, eu quero subtrair uma determinada parte. Não tem problema, basta inverter aqui e o preto vai significar que esses elementos não estão selecionados, que esses pixels não estão selecionados. Vocês já devem ter percebido que para este tipo de imagem, esta forma de seleção, utilizando o pincel, não é a melhor forma. Ele é bem interessante quando nós temos formas bastante orgânicas ou quando nós queremos fazer pequenos retoques. Um exemplo é esta imagem, que precisa de alguns retoques na sua seleção. Nesse caso, é interessante utilizar a ferramenta pincel. Vou utilizar o preto porque eu quero eliminar alguns elementos aqui da seleção. O interessante é que nós podemos alterar as configurações aqui do pincel, como por exemplo o tamanho, deixando ele menor. Podemos mudar a dureza do pincel, deixando ele mais macio. A opacidade, deixando ele mais transparente. E todas as configurações que correspondem ao pincel. Retornando à nossa imagem, eu vou tirar a máscara rápida. Tenho aquela seleção que foi feita com o pincel. Eu vou tirar essa seleção. Nós podemos vir aqui em selecionar e colocar nada, ou o atalho Shift, Ctrl e A. Vamos partir para a última ferramenta que pode ser utilizada para selecionar, que é a ferramenta Vetores, que serve para criar curvas vetoriais, curvas Bézier. A ideia é definir pontos, controlando a curvatura por meio das alças, em volta do nosso objeto. Depois, clicando nesses pontos e nas alças, nós podemos deixar mais precisa a posição desse contorno.
Ao final, basta apertar o Enter e nós teremos a seleção definida. As máscaras elas ficam salvas nessa aba aqui, Vetores. E nós vamos precisar fazer dois vetores. Esse externo, que já foi feito, e agora este interno. Depois nós vamos clicar com o botão direito em cima do vetor que corresponde à forma da embalagem e vamos colocar vetor para seleção. Dessa forma ele vai transformar o vetor em uma seleção. Em seguida, nós vamos clicar com o botão direito no vetor que corresponde à abertura da embalagem, a este elemento vazado. Clica com o botão direito, porém escolhe subtrair da seleção. Dessa forma, nós temos a seleção definida. Eu creio que esta seja a melhor maneira de seleção para este tipo de objeto. Pronto, agora nós temos a nossa embalagem selecionada nesta imagem e a folha selecionada nesta outra imagem. E por meio disso nós fizemos esse passeio pelas ferramentas de seleção do GIMP. O próximo passo é nós conhecermos e aplicarmos o conceito de máscara.